Quer dizer, Deus permite que você viva dias de alegria, senão você vai ficar preso ao passado, você não vai avançar. Porque nós temos uma tendência a focar no que é negativo. E dificuldade do foco no positivo. Você acertou 10 vezes, porque você aceitou uma, você fala que você não sabe fazer. Você não presta pra nada. Autossabotagem, né? Sim, autossabotagem. Por quê? Porque você cometeu um erro. Peraí, os 9 acertos e os 10 acertos? Sim. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Temos uma ausência importante hoje. Hoje. Importante pra ele, né? Pra gente, não sim, pra gente. mas o público gosta também dele. Do meu lado direito, Arielle. Oi, gente. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E lá no banquinho hoje, retornando, Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? Quem foi que não deixou o Wesley participar hoje? Malvão, né? Ele chegou assim, hoje o Wesley não vai participar. Hoje não vai. Hoje Ele tá de trancou a castigo. porta do escritório pra Wesley não sair. Ele tá batendo. Ele não alcança a maçaneta, então tá tudo certo. Então ele não vai participar hoje. É isso aí, gente. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com os erros. Boa, Esse é o nosso Bom. tema de hoje. Como lidar com os erros. boa. Como? Então, nós vamos explicar. Já fala logo, Cleiton. Malvão Tô voltou acelerado. precisando colocar em prática agora aqui. Malvão voltou acelerado. Saudade de gravar, ele voltou acelerado, mas vamos lá. Vai ser aqui de jogar. Na realidade, essa questão de erro mexe muito com as pessoas. Então, olha só, gente. As pessoas, elas não querem errar. Elas têm algo assim, que elas não querem cometer erros. Claro que inteligência é você aprender com os próprios erros, e sabedoria é você aprender com os erros de outras pessoas. Sim, Ok. sim. Mas os erros, eles são inevitáveis, eles vão acontecer. Então, claro que eu quero errar menos, mas eu não posso achar que eu não vou errar. Porque é justamente esse medo de errar que impede muita gente de tomar decisões. É o medo de errar que bloqueia muita gente. É o medo de errar que a pessoa fica paralisada. Então, os erros, eles são inevitáveis. Outra coisa, existem erros que são necessários na sua vida para você poder crescer, para você poder avançar. Por mais que você tenha conselheiros, por mais que você tenha mentores, você não vai aprender tudo. Tem coisas que só quando você realmente acontece, quando você comete aquele erro, que vem um aprendizado. Então, isso é importante. Como que eu consigo diferenciar quais são esses erros que acontecem na minha vida para eu evoluir ou os erros, tipo, que é um erro mesmo, bobagem? Os básico? erros bem-sucedidos. Forte aí é loucura. Como assim? Como assim, erro Explica isso, bem-sucedido? como? Erros bem-sucedidos são aqueles que você cometeu e aprendeu. Ah, tá. Entendeu? Então, ele tem esse papel. Por que é um erro Mesmo ele te bem-sucedido? prejudicando em algo? Ué, mas você aprendeu. Então, ele foi bem-sucedido porque ele te ensinou. Tipo, eu nunca mais vou cometer isso. Se você aprendeu, você não vai mais querer fazer. Que não são erros constantes, né? É. No caso. Entendeu? Então, assim, os chamados erros bem-sucedidos, eu li esse termo num livro, nas cartas de Bezos, que era justamente Sim. essa linha que ele traz. E faz sentido. Se eu cometi um erro e eu aprendi com ele, foi bem-sucedido. Se eu não aprendi, eu vou continuar cometendo. Cleiton, sabendo que o erro é inevitável, eu posso evitar o ficar mal após um erro assim? Tipo, Eu acho que você precisa aprender a lidar com eles, por isso que eu trouxe como tema, mas no sentido também assim, eu vou errar. Eu posso ficar chateado, Cleiton? Deve. O sentimento você vai ter, não tem como. Chegar para você e falar, olha, quando você errar, você tem que ficar feliz, sorrir. Não, não, não. Você vai ficar triste, você vai ficar chateado. Você não pode se bloquear. Você não pode deixar de tomar uma decisão porque você está Errou. com medo de errar. Por que a maioria das pessoas tem medo de errar? Vamos ver se vocês sabem. Consequência. De onde vem esse medo de errar? As Pressão? consequências. Consequências do Exposição. quê? Exposição do quê? O que tem por trás de tudo isso que vocês falaram? Exposição, consequência, Impacto emocional. questões emocionais. Você tem medo de errar por quê? Quem você tem medo de decepcionar? Entendeu? Verdade. O medo de errar muitas vezes não é seu, mas se eu errar, o que meu pai vai achar? É verdade. Se eu errar, o que minha mãe vai pensar? Diz muito mais sobre as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, assim, se eu errar, o que as pessoas vão falar a meu respeito, que são as pessoas que estão ao meu redor?
Talvez para a pessoa que está errando nem tem tanto peso assim. Repare que não tem a ver com você. Tem a ver com outra pessoa. Ou alguém que você admira, ou alguém que você ama, ou o medo das pessoas falarem. Não tem problema se você errar e começar de novo, mas espera aí, não, mas o que as pessoas vão dizer? Então, muitas vezes, tem muita gente que o medo dela de errar tem a ver com outras pessoas, não tem nem a ver com ela. Então, isso é que é importante. Então, um exemplo, quando você tem um medo, você está com medo de que aconteça algo, você está com medo por quê? Quem você está preocupado que pode falar algo a seu respeito? Ou quem você está com medo de decepcionar? Cleiton, e é certo ter essa preocupação com o próximo? Ela é certa, mas ela não pode te paralisar. Ela é certa até um certo ponto em, claro, eu não posso não me preocupar com o que as pessoas vão falar. Todo mundo se preocupa. Mas espera aí. Se eu errar, cara, eu sou um ser humano. Cleiton, você erra direto. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa coisa de, eu não posso cometer erro, que eu tenho que acertar. Não, eu vou errar. Até porque, olha só, eu só falo daquilo que eu vivo. Eu compartilho aqui com vocês tudo aquilo que eu já passei na minha vida. E esse aprendizado que eu tenho foi dos erros que eu cometi. Então eu pego um erro e trago aquilo como aprendizado, e agora do meu erro eu compartilho para ensinar outras pessoas. Sim. Faz sentido. Então ele para mim não é algo que, ai, nossa, como eu fiquei mal, acabou com a minha vida. Não, eu errei, cara, não devia ter cometido esse erro. Erros simples, bobos, mas erros às vezes que impactam em outras pessoas. Mas o erro te traz um aprendizado, te traz uma maturidade, muitas vezes te traz resiliência. E depois você tem autoridade para ensinar alguém. Sim. Cara, eu já errei. Eu sei como é que você pensa, eu sei o que você está pensando, mas é assim que funciona. Cuidado com o que você está fazendo. Você consegue identificar uma pessoa que vai errar antes, porque você já passou por aquele caminho. Sim. Você falou nessa questão de autoridade, isso é algo que eu reflito bastante. Normalmente, os desertos que a gente vence, que a gente cria autoridade para falar para as pessoas, né? Mas os desertos que a gente consegue evitar por causa dos ensinamentos dos nossos pais, mentores, como que a gente cria autoridade para falar com as pessoas? Mas repare que aquele que você evitou, você até consegue, exemplo, você tem autoridade para ensinar a pessoa de como não errar, como evitar. Olha, eu fiz isso e eu não errei, não caí nesse buraco. Mas como realmente funciona, você não tem autoridade, você não fica tão à vontade. Você fica à vontade para falar de o que fazer para não cair. Mas como é cair, eu não sei, Cleiton, eu nunca caí. Ah, tá. Você entendeu? Então a autoridade, ela vem antes. Sim. Exemplo, tem um buraco ali, ó. Cleiton, eu percebi esse buraco e eu desviei. Legal. Sim, entendi. Repare que você fica muito mais à vontade para falar como evitar cair no buraco. Agora, o que fazer quando cair no buraco? Você não sabe falar. Você nunca caiu. Como é que você quer ensinar uma pessoa diante de algo que você nunca passou? Sim. E falando numa gestão assim empresarial, como que um líder sábio ele lida com os erros dos funcionários e tudo mais para não piorar muito mais a pressão que ele já recebe? É importante que ele entenda que as pessoas vão errar. Isso é importante. Só que tem uma coisa. O Cleiton errou. Cleiton, eu preciso que você tenha atenção. O Cleiton errou de novo. Por falta de atenção de novo. O fato de eu preciso que você tenha atenção, não quer dizer que eu não vá te punir. Então tem erros que você vai cometer que você vai ser punido. Numa empresa, você cometeu um erro que você pode receber uma advertência verbal. O líder pode só te chamar e falar com você. Você pode receber uma advertência por escrito. Você pode receber uma suspensão. Você pode, inclusive, ser mandado embora. Existem vários tipos de punição de acordo com o erro que você cometeu. Então, aí vai de líder para líder. O que o líder, não adianta o líder achar que ninguém pode errar. Não, aqui vai errar. Porém, igual eu, cara, aqui vai errar, dependendo do erro que você cometer, eu vou te punir. Por quê? Porque foi um erro. Entendeu? Mas eu não tenho uma expectativa que ninguém pode errar. Não, pode errar sim. Mas, dependendo do que você fizer, você vai ser punido. A punição vai desde uma simples conversa até mesmo perder o emprego. Então isso é importante. Como que você mede as punições? Tipo, pela gravidade do erro. Existe exemplo. Você pode ter cometido um erro que só te prejudicou. É um tipo de punição. Como assim um erro que só me prejudicou? Prejudicou no seu setor,
Prejudicou na questão de como as pessoas vão te olhar. Uhum. Exemplo, você mentiu. É um erro. Sim. A sua mentira, ela impactou na empresa, ela impactou no ambiente, ela impactou nas pessoas, ou ela só impactou com você? Não, Cleiton, só impactou comigo. É um tipo de erro. Não, você cometeu um erro que impactou lá fora. O nome da empresa. Esse erro que você cometeu poderia ter trazido uma tragédia. Poderia ter viralizado algo de maneira negativa com o nome da empresa. Ó, isso é grave. Entendeu? Só que assim, às vezes você pode medir e falar assim, não, Cleiton, mas o erro que eu cometi nós corrigimos a tempo, mas não se trata da correção. A correção ela precisa ser feita. Se trata da consequência que poderia ter acontecido e, por sorte, não aconteceu. Mas e se tivesse acontecido, como seria? Então, tem erros que são graves que mesmo não tendo trazido um impacto muito grande, mas ele foi um erro grave. Porque ele poderia ter manchado um nome, poderia ter acabado com uma empresa. Sim. Então ele é considerado grave, a punição tem que ser firme. Até para que, olha, fique atento. Então é de acordo com o impacto do erro que você mede o nível de punição. E como você, como líder, consegue diminuir os erros da sua equipe? Orientação. Só que isso nem sempre está na mão do líder. Por quê? Porque o líder orienta, mas o liderado não presta atenção. Tem a ver com a comunicação, tem uma responsabilidade do líder, mas tem uma responsabilidade também do liderado. Olha só, uma coisa é você cometer um erro diante de algo que você está fazendo a primeira vez. É uma situação. Outra coisa é você cometer um erro diante de algo que você faz todo dia. Que está dentro do seu escopo de trabalho, que não é uma novidade, mas você não prestou atenção. Então, qual é o nível de responsabilidade que você carrega diante daquilo que você está fazendo? Então, o problema é que quando a pessoa erra, ela pensa, mas, poxa, todo mundo erra. Sim, mas você só esqueceu uma coisa. Quando nós erramos, existe uma punição. Cleiton, eu conheço uma pessoa que ela está sempre justificando, assim, sabe? Ah, eu errei, Vai mas expor todo o mundo Teixeirinha erra. agora? Eu não queria falar o nome, mas é o Teixeira. Eu errei, mas todo mundo erra, tá tudo certo, é normal. É isso, a pessoa se esconde. Entrando no comodismo, né? Não é questão de todo mundo errar. Não é comodismo, aí é mais um vitimismo. Então não é questão de errar. Todo mundo erra. Não, é que é cômodo falar isso. Porque você está, na realidade, se passando como vítima. Querendo justificar. Então, quer dizer, por que ela vai continuar errando? Porque ela não entendeu, ela não assumiu a responsabilidade. Ela, para a cabeça dela, todo mundo erra, então eu errar não tem nada demais. Não vai melhorar. Porque ela está sempre se escondendo atrás de um vitimismo. E aí entra o comodismo no sentido, é cômodo para ela falar que todo mundo erra. Sim. Mas isso vai prejudicar. E tem alguma forma de ressignificar esse pensamento da pessoa para ela entender que ela não é todo mundo? Isso vem através da autorresponsabilidade. Se a pessoa não carrega a autorresponsabilidade, dificilmente ela vai mudar. Porque a autorresponsabilidade é o seguinte, eu errei. Pode me punir. Porque eu errei. Então, exemplo, quando eu cometo um erro, vamos dizer, nesse caso de empresa, ou que atinge outras pessoas, na hora eu assumo, olha, eu errei. O próprio Thiago, no Instituto, já cometi erros que, cara, o que aconteceu? Cara, isso aqui, eu me antecipava, Thiago, cometi esse erro, assim, 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 assim. Se você precisar, se você quiser me punir alguma coisa, tá tudo bem, porque eu sei que eu errei. Porque é a minha autorresponsabilidade. Isso chega a amenizar a resposta do líder? Sim. Quando você assume a responsabilidade, você vai impactar na decisão dele. Por quê? A maioria das pessoas, quando erram, elas não assumem. Repare que quando a pessoa assume que ela errou, aí complica. Aí, Teixeira. Entendeu? Você está com uma grande oportunidade de assumir os seus erros aí, Cleiton. Então, quando a pessoa assume que ela errou, aí você fica meio, caramba, ele já assumiu. Mas olha só, tem uma coisa também. Não é você cometer vários erros, assumir que eu errei e tá tudo bem. Não, também não é isso. Chega uma hora... Porque tem situações que mesmo você assumindo, você não vai fugir da punição. E tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Não tem problema. Mas é importante que você tenha essa clareza. Errei, estou sendo punido porque eu não prestei atenção, porque foi uma falha minha, não importa. Tá tudo bem. Isso em qualquer área da vida. Pelo menos para mim, em qualquer área. Com a Luciana, cometi um erro, Luciana. Errei. Não devia ter tomado essa decisão, não devia ter feito isso, não devia ter falado com você assim. Você está certo, eu estou errado. Acabou. Eu não estou errado? Tá. Tem que assumir. O que eu não posso é
Gritei com o Teixeirinha. Ô, Teixeirinha, desculpa, eu tava nervoso, gritei. Foi mal. No outro dia, gritei de novo. Ô, Teixeirinha, desculpa, eu tava... Não, peraí. Aí não é autorresponsabilidade. Aí eu já tô querendo trazer esse pedido de desculpa como uma rotina. Não. Lembra que eu falei no começo? Sou erro bem sucedido. Errei, cara, aprendi. Não vai mais acontecer. Então isso é importante. Vamos lá. O que fazer quando você comete um erro? Primeira coisa, você precisa identificar que você está errando. Tem muitos erros que nós cometemos e que nós não identificamos. Então, isso daqui é importante. Primeira coisa, você precisa identificar. Cleiton, mas como que eu vou identificar algo que eu não sei que está acontecendo? As pessoas dão sinais. As pessoas chegam para você e falam assim, cara, ó, fica atento. Exemplo, ó, a câmera ficou torta. Cara, fica atento, ó. Isso daqui ficou fora do lugar. As pessoas te dão sinais de que você, olha, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Na hora você escuta? Não. Tem muita gente que na hora fala, meu, cuida da sua vida. Loucura. A pessoa não aceita o conselho, a direção. Então, dificilmente você comete um erro que alguém não tenha te sinalizado antes. Algo que, olha, fica atento que você pode cometer um erro aqui. Ó, tá faltando atenção quando você está fazendo esse trabalho. Então, se você ouviu que as pessoas estão... Peraí, deixa eu ver. Por que o Teixeirinha falou isso? Ah, é verdade, eu não tô... Eu tô no automático e eu nem prestei atenção que eu pintei errado a cor do braço lá. Diga. Não, só eu falar que eu tava olhando pra mim, né? Mas eu acho que isso pega bastante pessoas, de que a grande parte dos erros que eu cometi é por falta de atenção. Sim. Agora vamos lá. Por que entra a falta de atenção aí? Vamos Automático. lá. No piloto automático, então. Como que eu posso fazer para amenizar isso? E aí? Queremos O que a gente saber. faz? Quais são as atividades que eu não posso errar? Existem coisas que você faz no seu dia a dia que, cara, ali você não pode errar. A primeira coisa é identificar o que eu não posso errar. Exemplo, o seu trabalho você é rede social. Quando você vai postar algo, você não pode errar. Então, o que eu tenho que fazer, Cleiton? Na hora que eu vou postar, eu não posso estar fazendo mais nada. De preferência, não tem ninguém perto. Eu preciso me concentrar nisso. Então, você precisa trazer isso como uma responsabilidade. Então, exemplo, quando eu tinha que fazer pagamentos da empresa. Responsabilidade. Aprovar pagamentos. Nessa hora, não tinha ninguém perto. Porque eu precisava me concentrar. O celular, tirava de perto. Eu precisava me concentrar se aqueles pagamentos estavam certos para poder aprovar. Uma vez que eu aprovasse algo errado, era um prejuízo da empresa. Então, quais são as atividades que eu não posso errar? Porque quando eu estiver fazendo essa atividade, eu preciso me concentrar. Eu preciso talvez ir para um lugar mais isolado. Não posso fazer no meio das pessoas conversando. Entendeu? Isso ajuda. Agora, se você sabe que aquilo é importante, não, mas isso aqui eu já sei, não tem segredo, é só clicar aqui e tal. Vai lá, um dia você vai clicar no lugar errado. Ou um dia você vai subir algo errado, ou um dia você vai fazer algo que não era para ter feito. Faltou atenção. Se autoavaliar, né? Sim. A rotina atrapalha essa questão? Ou tipo, não? Não atrapalha porque assim, tem atividades que ela faz parte da sua rotina. Então não é que a rotina atrapalha, é você não olhar para aquela atividade como algo importante. Como algo que, olha, isso aqui é prioridade. Não posso errar aqui. Você coloca uma atividade importante como uma atividade comum. Você vai cometer um erro em algo que você não poderia cometer. Então, essa leitura é de tudo que eu faço como atividade no meu dia a dia, o que eu não posso errar. O que eu tenho que ter atenção quando eu estou fazendo. Então, isso vai ajudar a você amenizar, diminuir o erro naquela atividade. Saquei. Entendeu? Obrigado. Segundo ponto, identificou o erro, corrija o quanto antes. Primeira coisa, identificou, corrija o quanto antes. Tem gente que identifica o erro e fica, meu Deus, e agora o que eu faço? E não sei o que e tal. Ah, eu vou deixar porque ninguém vai ver. Não, cara, errou, corrija. Isso é importante. Por quê? É só questão de tempo, as pessoas vão descobrir. Não tem muito o que fazer.
Não adianta você achar que, eu vou fingir que eu não vi, vou continuar fazendo ou não vou contar nada. Não, se você não contar para alguma pessoa, em algum momento alguém vai descobrir, vai ficar pior para você. Então, estou errando algo na minha vida, corrija. Identifiquei que eu não estou tratando as pessoas como deveria, corrija. Identifiquei que essas decisões que eu estou tomando estão impactando na vida de outras pessoas, corrija. Mas corrija o quanto antes. Isso vai ajudar. Terceiro ponto. Peça desculpas aos envolvidos. Cometi um erro que impactou na vida de alguém. Vai lá e pede desculpa. Vai lá e pede perdão. Corrigir, depois que eu corrigi, Teixeirinho, cara, eu estava vendo aqui que eu fiz o seu pagamento errado. Ou eu falei algo aqui que não foi bem assim. Vai lá e pede desculpa. Tudo isso aí está entrando dentro do quê? Da autorresponsabilidade. Então é assumir que você errou, corrigir, pedir desculpa se for o caso, se tiver necessidade. Uma pessoa que não é autorresponsável, ela cresce na vida ou não? Você acha? Cresce até um certo ponto. Não é, mesmo você não sendo uma pessoa com autorresponsabilidade, você vai crescer, mas você não vai muito longe. Porque existem cargos que você tem que ser responsável. Você tem que assumir a responsabilidade. Tudo fica mais difícil, né? Sim. Um líder que não é autorresponsável, pode ver, ele não fica muito tempo na liderança. Porque ele está sempre colocando a culpa no time, na equipe, mas ele só vai até um certo ponto. Chega uma hora que não tem mais como ele crescer. Entendeu? Então, com o ser humano não é diferente. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela cresce, mas ela paga um preço alto. Ela cresce cheia de feridas, ela cresce cheia de gatilhos. Chega uma hora que a conta chega. Sim. Pode ser através de uma doença que o corpo dela psicossomatizou, dado a falta de gestão emocional. E Cleiton, isso é bom falar também que não tem a ver com o nível da pessoa, né, de financeiro, seja qual for, o tombo Não, é sempre é o mesmo. o mesmo. A questão emocional, independente do nível que você se encontra, da classe social, não tem muito a ver. É igual o erro, independente do nível que você esteja, você vai errar. Quanto maior a responsabilidade que você carrega, os erros que você comete, o impacto é maior nas pessoas. A Entendeu? responsabilidade aumenta. Sim. Então, quanto mais eu cresço, quanto mais eu tenho responsabilidade, se eu cometer um erro, o nível de impacto nas pessoas é maior. O alcance, ele acaba sendo maior. Por isso que você tem que estar atento. Então, isso é importante dentro desse processo, entendeu? Uma outra coisa, quarto ponto, defina, olha só, cometi um erro. Identifiquei, assumi, corrigi, pedi desculpa. Muita gente para por aqui. Tem um quarto ponto, que é o quê? O que você vai fazer para que esse erro não aconteça mais? Quais são as ações que você vai tomar para que este erro não aconteça mais? Porque se você não fizer isso, existe uma grande chance de você errar de novo. Se você não definir ações, exemplo, eu fui fazer um pagamento e caramba, paguei uma conta que não era para ser paga. Fui corrigir, ok, perfeito. O que eu posso fazer para que esse erro não aconteça mais? Vou separar as contas por pagamentos, por dias, vou me antecipar. Existe uma ação que é feita antes. Planejamento. Um planejamento. Vou me preparar. Porque senão, qual é o risco de naquele volume de contas, novamente paguei uma conta errada? Então, se você não criar ações que te ajudem a não errar, por isso que tem gente que erra constantemente. Porque ela identifica, ela corrige, mas ela não prepara algo, uma ação, para que aquilo não volte a acontecer. Uma estratégia. Exatamente. Entendeu? Então isso vai impactar. O que você precisa fazer? Quais são as ações para que eu não volte a cometer esse erro? Esse ponto é importante. E o quinto ponto, se perdoe. Tem muita gente que não se perdoou. Isso talvez é o mais difícil. Tem muita gente que cometeu erros maiores, mais graves, e se culpa até hoje. Se perdoe. Por quê? Errei.
Olha só, tem gente que errou, pagou o preço pelo erro que cometeu e está se culpando até hoje. Peraí, você já foi punido, você já pagou o preço. Você já perdeu a amizade da pessoa, já perdeu o emprego, já foi, não adianta você ficar se culpando. Então, se perdoar é extremamente importante dentro desse processo de quando nós cometemos um erro. De uma forma prática, o que é se perdoar? Se perdoar é você não ficar carregando a culpa. Eu errei. E agora eu vou ficar me culpando o resto da vida porque eu cometi um erro? Errei. E sofri as consequências. Exemplo, o erro que eu cometi fez eu perder meu emprego. Cara, já fui punido. E aí, vou ficar sofrendo agora o resto da vida? Não, porque quando eu tinha 20 anos, eu cometi um erro e eu perdi meu emprego. Caramba, cara. Tem uma vida pela frente e fica preso nisso. Exatamente. Então eu errei, fui punido, doeu, tô chateado, mas é um período. Vamos seguir a vida. Mas como que a gente consegue lidar com... Não lidar, né? Mas se perdoar quando pessoas ao nosso redor criam uma pressão na gente, fazendo toda vez a gente relembrar daquele mesmo erro, não fazendo progredir. É só você se posicionar. Então, exemplo, quando alguém chega pra você e fala assim, também quem foi que mandou você errar? Você fala, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu errei, não errei? Eu assumi, não assumi? Já pedi desculpa, não já? Já fui punido, não já foi? Acabou. Então, basta, né? Peraí. Então, você permite que as pessoas fiquem te lembrando. Sim. É aquela coisa, não traga pra sua vida o que não é mais seu. Se você quer ficar lembrando o erro que eu cometi, ok, tá tudo bem. Mas eu já errei. Eu paguei um preço por isso. Eu não posso agora também, acabou minha vida e não vou mais seguir em frente. Claro que aqui, vamos falar assim, existem questões, a gente está falando de erros cotidianos do dia a dia. Sim. Já para não generalizar, porque aí todo mundo... Então, exemplo, existem situações que a pessoa cometeu um erro de um assassinato, alguma coisa, é um outro cenário, aí é outra situação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de erros corriqueiros do nosso dia a dia. Quando eu falo para a pessoa se perdoar, é aquela coisa que você comete um erro, tem consequências e você pagou um preço por aquilo. E tem gente que fica carregando durante anos, entendeu? Então são situações diferentes aqui para a gente não generalizar. Eu lembrei de um versículo que tem em Eclesiastes 5, que fala justamente sobre isso, que Deus ele enche as pessoas com as alegrias da vida, a fim de que elas não se lembrem e reflitam sobre o passado delas. Sim, por quê? Porque se você... Repare que o nosso cérebro, inclusive, ele faz isso. Dependendo da situação que você passou, do impacto emocional, ele te blinda. Você não fica lembrando daquilo constantemente, senão você não consegue viver. Você vê que a Bíblia fala sobre isso. Então, quer dizer, Deus permite que você viva dias de alegria, senão você vai ficar preso ao passado, você não vai avançar. Porque nós temos uma tendência a focar no que é negativo. E dificuldade do foco no positivo. Você acertou 10 vezes, porque você aceitou uma, você fala que você não sabe fazer. Você não presta pra nada. Autossabotagem, né? Sim, autossabotagem. Por quê? Porque você cometeu um erro. Peraí, os 9 acertos e os 10 acertos? Sim. Tem muita gente que faz isso. E aí onde entra? Se perdoe. Cara, errei, tá bom. Paguei o preço. Não vou ficar me culpando o resto da vida, ou achando que eu sou a pior pessoa do mundo, ou porque eu não tenho capacidade, ou porque eu nunca vou ser ninguém, só porque eu cometi aquele erro. Então isso é importante. Bom. Perguntas? Ok. Incrível. Vamos ter atenção então para não errar, né? Depois dessa, Agora sim. a responsabilidade aumentou. Que agora não tem desculpa. Depois Errei. Ok. Vou corrigir, vou pedir desculpa, vou assumir. Se tiver que ser punido, eu vou ser punido, mas eu preciso aprender. Vou lá uma estratégia para não acontecer de novo. Ó, em 2020, foi 2020, Pandemia. isso, pandemia. 2020 ou 2019, eu não lembro. E foi Final ano, de 2020. Eu cometi alguns erros durante o ano. Erros bobos no sentido de não de prejudicar, mas de me prejudicar. Então eu não... acho que é efeito pandemia naquele ano mesmo, eu não percebi que eu tinha cometido aqueles erros. E eu lembro que numa conversa com o Thiago, ele tinha identificado alguns erros que eu tinha cometido, que eu vinha cometendo, e ele me sinalizou, ele falou assim, cara, faz o seguinte, ó,
faz uma lista de todos os erros que você cometeu nesse ano. Traz para mim. Ele pediu. Caraca. Eita. Meu Deus. Eu anotei 21 erros que eu tinha cometido naquele ano. Aí que eu fiz, anotei os 21 erros e anotei o que eu ia fazer para não acontecer de novo naquilo. Então eu já fiz o plano de ação para que aquilo não acontecesse. E engraçado, porque foi muito importante isso para mim. E quando eu sentei para escrever, então exemplo, ele tinha identificado, tipo assim, ó, eu identifiquei que você cometeu 3 erros esse ano. Cara, eu anotei 21 que eu identifiquei, que eu não tinha percebido. Porque quando eu comecei a escrever, uma coisa foi puxando a outra. Caramba, eu deixei de fazer isso. Caramba, eu comecei a fazer isso. Ó, eu parei com isso daqui, eu errei aqui. E eu fui anotando 21 erros. Dá até para você escrever um livro com esses 21 erros, vai ensinar muita gente. Vai. E estão anotados no meu bloco de notas esses 21 erros que eu cometi. Só que as ações que eu coloquei depois, para que eles não voltassem a acontecer também, eu anotei e eu comecei a me policiar. E isso me ajudou bastante. Uma baita estratégia, né? que você Então vale a colocou. pena para quem está assistindo, quem está escutando também, faz uma lista dos erros que você cometeu nos últimos tempos. Porque essa lista te ajuda a escrever, materializar o que está na sua mente e te ajuda a fixar isso para que você não volte a cometê-los novamente. Muito bom. Então isso é importante. Muito bom. De Dúvidas? Tudo ok. Incrível. Pega esse link, compartilha. Compartilha nos grupos de WhatsApp da família, compartilha na sua empresa. Marca lá, Cleiton C. Pinheiro e Mentorcast Oficial nos seus stories para que mais pessoas conheçam e tenham acesso. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu, até mais.